Senhoras e senhores, mais uma vez, bom dia a todos. Vamos agora dar início às atividades técnicas do seminário A Média Faz a Diferença, uma promoção da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, SAI, e do Ministério da Fazenda. Teremos agora a apresentação do senhor Ricardo Paz de Barros, secretário de Ações Estratégicas da SAI. O senhor Ricardo Paz de Barros é engenheiro eletrônico pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica, ITA, com mestrado em Estatística pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada, IMPA, e doutorado em Economia pela Universidade de Chicago. Possui pós-doutorado pelo Centro de Pesquisa em Economia da Universidade de Chicago e pelo Centro de Crescimento Econômico da Universidade de Yale. É autor de inúmeras obras e artigos publicados e é membro da Academia Brasileira de Ciências. Desde 1979, tem trabalhado como pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica, IPEA, e atualmente é secretário de Ações Estratégicas da SAI da Presidência da República. Senhor Ricardo Paz de Barros. Bom dia, bem-vindos. Muito obrigado pela presença de todos. O surgimento da nova classe média traz um conjunto de grandes desafios para o desenho de políticas públicas. O meu objetivo aqui vai ser, na verdade, apresentar 8 desses grandes desafios. Não tenho nenhuma pretensão, nesse momento, de tentar resolvê-los. Na verdade, a tentativa de resolver esses 8 grandes desafios vai ser das nossas 4 mesas e dos nossos 17 palestrantes ao longo do dia de hoje. Mas existem pelo menos 2 coisas que nós já sabemos sobre essa nova classe média. Então, eu vou combinar um pouco um comentário sobre essas 2 coisas que nós sabemos e um pouco uma descrição do que são os 8 grandes desafios. Bom, o que nós sabemos? Nós sabemos que surgiu uma nova classe média. Por que a gente sabe isso? Em primeiro lugar, porque houve uma enorme redução na pobreza no Brasil. De 2003 a 2009, quer dizer, após vários anos com a pobreza e a extrema pobreza estagnada, de 2003 a 2009, nós tivemos uma redução na pobreza de mais de 15 pontos percentuais. Evidentemente que essa redução da pobreza significou um aumento da classe média, quer dizer, essas pessoas, esses 15% que eram pobres migraram para a nova classe média. Esse gráfico mostra isso claramente, porque o que esse gráfico apresenta é a proporção das pessoas em cada nível de renda. E o que aquela barra vertical mostra, na linha de R$ 250 per capita, é de que até R$ 250 per capita, a proporção de pessoas vinha diminuindo. Então, por exemplo, a proporção de pessoas no Brasil que ganha até R$ 200 per capita diminuiu, mas a proporção de pessoas que vivem em famílias no Brasil com R$ 300 per capita aumentou. Isso quer dizer que a distribuição de renda fez aquela mudança que está ali naquele gráfico, e aquela parte vermelha é exatamente a queda na pobreza do Brasil. E aquela parte vermelha foi transferida para aquela parte verde. Essa é uma transformação inquestionável, nós não temos dúvida sobre essa transformação. Ou seja, nós tivemos uma enorme redução na pobreza com o povoamento do meio da nossa distribuição de renda. A questão é, então nós sabemos que, em certo sentido, a nossa classe média começa em mais ou menos R$ 250 per capita, né? Numa família de 4 pessoas, como aquele nosso logo ali apresenta, né? Um pai, a mãe, o filho e a filha, isso significaria uma renda familiar de R$ 1.000, tá certo? Dado que o cachorro é muito bonitinho, mas a gente não contabiliza o cachorro no cálculo da renda per capita, tá certo? Então, a gente tem ali, com uma renda per capita de 250, nós estamos falando de uma família com uma renda de R$ 1.000. Isso, para a gente, nós estamos considerando como o início da nossa classe média. Aonde termina a classe média? Bom,
como eu vou mencionar, quer dizer, isso, na verdade, ainda é alvo de estudos, mas a gente resolveu definir da seguinte maneira. A grande característica e o grande mérito, talvez, do processo de desenvolvimento brasileiro dos últimos 10 anos foi que não só nós tivemos crescimento, mas nós tivemos crescimento com uma gigantesca redução de desigualdade. Isso significou que a taxa de crescimento da renda do pobre foi muito maior do que a taxa de crescimento da renda do rico. Esse gráfico, ele mostra como que a taxa de crescimento varia ao longo da distribuição de renda. Quanto mais para direita desse gráfico, mais rica é a população. E a gente percebe o seguinte, que a partir do percentil 85, a taxa de crescimento na renda foi inferior à média. Se alguém está acima da média, alguém tem que estar abaixo da média. Quem esteve abaixo da média? Os 15% mais ricos do Brasil. Os 15% mais ricos do Brasil tiveram uma taxa de crescimento abaixo da média. O que quer dizer isso? Eles perderam participação na renda brasileira. Né? Se a gente tiver pena dos ricos porque eles perderam participação na renda brasileira, nós nunca teremos redução da desigualdade, porque a única maneira de reduzir a desigualdade é que a participação do pobre aumente e a participação relativa do rico diminua. A renda deles cresceu, mas cresceu menos do que a média brasileira, perdendo participação. A partir de que ponto as famílias brasileiras cresceram abaixo da média? A partir de R$1.000 per capita. Sem considerar o cachorrinho, R$4.000 para a renda familiar. Tá certo? Então, nós consideramos que a classe média brasileira é essa. A classe média brasileira é quem está ganhando entre R$250 per capita e R$1.000 per capita. Isso representa, hoje, no Brasil, 52% da população brasileira. No último dado que nós tínhamos, representava 99 milhões de pessoas. Hoje, já devem ser mais de 100 milhões, ou seja, pela primeira vez, a nossa classe média é uma classe média de 3 dígitos. Ela tem mais de 100 milhões de habitantes. Se a gente olhar, a gente percebe o progresso a partir de 2003. Em 2003, esse grupo representava 40% da população brasileira. Hoje, é mais de 52%. Tá certo? Se a gente puxar esse gráfico um pouco mais para trás, até o Plano Real, ele vai estar meio que parado. A classe média ficou parada do Plano Real até 2003, e de 2003 em diante ela subiu de 40% para 52%. Isso representou, em termos quantitativos, um aumento no tamanho da classe média de mais ou menos 70 milhões em 2003 para 100 milhões em 2009, 2010. Isso representa os 30 milhões de brasileiros que nós estamos falando o tempo todo. Ou seja, uma coisa que a gente não tem dúvida é que uma grande mudança ocorreu na nossa distribuição de renda, com um aumento de pelo menos 30 milhões de pessoas naquilo que hoje nós definimos como sendo a nova classe média. Existe uma grande discussão, e aí eu chamo a atenção para os desafios. Existe uma grande discussão de exatamente se o nome a ser dado a esse conjunto de pessoas que aumentou a nossa distribuição, a gente pode chamar de classe, se isso representa uma classe social, se isso é uma classe média, se isso é uma classe média, exatamente como definir os intervalos. Né? O Mário Pezzini, que vai nos brindar com uma palestra sobre a classe média na América Latina, eles, na OECD, eles definem a classe média como quem vive com uma renda pelo menos a metade da mediana e meia mediana até uma mediana e meia. Então, por exemplo, se a mediana brasileira for R$600, seria quem vai de metade a 300, seria de quem vai de 300 até 600 mais 300, de 300 a 900. Tá certo? No nosso caso, nós estamos pegando de 250 a 1.000, que é um pouquinho mais ampla. Então, a discussão como definir a nova classe média, que ela existe, ninguém tem dúvida. A questão é exatamente como definir o início e o fim dela, como denominá-la.
Em que medida essa nova classe média é o fenômeno em si ou é o reflexo de um outro fenômeno, uma outra formação de uma outra classe, que isso é simplesmente um reflexo disso? Isso são todas discussões que permanecem e que, em parte, nós vamos ter na nossa primeira mesa. A segunda questão é que nós temos que entender que a nova classe média é extremamente heterogênea. Porque a gente sabe que ela é muito heterogênea. Algumas vezes, alguns jornalistas querem dizer, não, me conta quem é a classe média. Não, a classe média está em toda parte. Temos brancos, negros, trabalhadores desempregados, trabalhadores ocupados, temos todo tipo de pessoa nessa nova classe média. Essa classe média ela é extremamente heterogênea e isso coloca uma grande dificuldade para o desenho de políticas públicas. Com o objetivo de permitir que todo mundo possa perceber um pouco quem é essa classe média, nós criamos um pequeno aplicativo que todos vocês têm dentro da pasta, um pendrive, que tem esse aplicativo, e nesse aplicativo, que tem esse pendrive, é o que a gente está chamando da classe média em números. Essa classe média em números permite você analisar a evolução dela de 1999 até 2009, a nível de Brasil, a nível de regiões, e todos esses temas, as características pessoais, as características espaciais, a sua distribuição por nível educacional, a sua inserção no mercado de trabalho, a composição dessas famílias, além de vários indicadores para a classe média, desde o desempenho educacional, a condições habitacionais, padrões de consumo e tamanho e composição familiar. Eu vou só mostrar alguns desses gráficos que vocês... na verdade, nesse pendrive são 5.000 gráficos sobre a classe média. Então, você pode olhar gráficos à vontade. Eu só queria chamar a atenção, por exemplo, que 49% da população negra pertence à classe média. Então, a classe média é ampla. 49% dos negros estão na classe média. 39% da população rural pertence à classe média. 62% dos trabalhadores com carteira pertencem à classe média. E a classe média é a classe que a maior proporção da sua renda vai para aluguéis. 17% dos gastos da classe média são com aluguéis, enquanto que da classe mais rica é 14%. Com esse gráfico, o que a gente tentou mostrar, esse gráfico nós colocamos, porque os outros gráficos que eu mostrei para vocês são gráficos onde apenas uma característica era apresentada, negros, brancos. Aqui nós combinamos características. Tá certo? Quando você combina características e cria grupos socioeconômicos, nós criamos centenas de grupos socioeconômicos combinando um conjunto de características. E o que está nesse eixo vertical é a probabilidade que um grupo desse seja a classe média. E o que a gente percebe é o seguinte, é que se eu tenho, por um lado, um grupo aqui em cima que tem 75% de chance de ser classe média. Que grupo é esse? Só para dizer o seguinte, é claro que a classe média tem todo tipo de brasileiro, mas tem mais uns tipos do que outros. Tá certo? O que ela tem mais? Homem branco de 35 anos, que está na área urbana de um município de médio porte do interior da região sul do Brasil, e que ele é um empregado com carteira na indústria. Isso é um tipo de gente e que tem uma educação média. Tá certo? Então, esse é o típico classe média. Qual é o grupo que tem uma baixa probabilidade de ser classe média, que é aquele 25 que está lá embaixo? Só um quarto deles são classe média. É um homem negro de 45 anos, que vive na área rural, em um município de pequeno porte,
e que trabalha por conta própria na agricultura. Mesmo aquele grupo que está muito menos representado, ainda naquele grupo, 25% pertence à classe média. Bom, com isso, eu acho que fica claro, né, que a classe média ela é extremamente heterogênea, mas que nós precisamos entender com muito mais detalhe essa heterogeneidade. Qual é um dos grandes desafios, que é o que a gente está chamando do terceiro desafio, e que será a segunda questão a ser tratada na nossa primeira mesa? Esse terceiro dilema, que vai ser tratado na nossa primeira mesa, ele está preocupado com o que levou, quais são os fatores que levaram a que alguns pobres ascendessem à nova classe média, enquanto que outros não ascendessem. Você tem duas explicações polares. Uma baseada no acesso ou falta de acesso à oportunidade. Um pobre teve acesso ao PRONAF, ascendeu. Teve acesso ao PAA, ascendeu. O outro pobre não teve acesso, não ascendeu. Nesse caso, a política pública seria simples. Vamos dar as oportunidades que aqueles que ascenderam tiveram, ao que não ascenderam, e o resultado que uns foram e outros ficaram é o resultado da desigualdade de oportunidade. Mas pode ser que a história não seja essa. Pode ser que os dois tiveram PRONAF, e os dois tiveram oportunidade de vender sua produção para hospitais e escolas no seu município. Mas que uns aproveitaram muito bem essa oportunidade e outros não aproveitaram tão bem. Então, nesse caso, você tem que a diferença entre os dois grupos tem a ver com a sua capacidade de aproveitar oportunidades ou a sua predisposição e a energia que tinham para aproveitar oportunidades. Se esse é o caso, então a nossa política de combate à pobreza fica mais difícil, porque agora nós temos que lidar com um grupo que, apesar de ter tido oportunidades, talvez precisem de muito mais apoio e suporte para aproveitar essas oportunidades. Então, isso é um dos temas que vai ser discutido na mesa logo em seguida. A seguinte questão é que muito tem se falado de que essa nova classe média tem valores diferentes, que ela pensa diferente, que ela age diferente, que ela se comporta diferente. Então, isso é uma grande questão, porque se nós vamos fazer uma política para essa nova classe média, nós temos que entender quais são os valores, quais são as atitudes, quais são os comportamentos, quais são as preferências desse grupo. Nós vamos discutir essas questões, incluindo uma questão fundamental, que é qual o grau de solidariedade dessa nova classe média com os pobres que estão abaixo dela, porque isso vai definir que tipo de política pública elas almejam, e isso é o que nós vamos discutir também na nossa primeira mesa, na nossa primeira questão, tá certo? A questão fundamental aqui é entender melhor os valores, as preferências, o comportamento dessa nova classe média. Nota, se essa nova classe média ela tem valores diferentes da antiga classe média, ou mesmo dos pobres que ficaram para trás, mas se elas sempre tiveram essas mesmas preferências, esses mesmos valores, na verdade, os valores da sociedade brasileira não mudaram, eles apenas mudaram de lugar, tá certo? Mas as pessoas se mantiveram os mesmos valores. O que a gente quer entender é se, por ter se tornado classe média, essas pessoas mudaram seus valores, né? Os estudiosos da política social americana, eles enfrentam um grande problema quando eles analisam o New Deal americano, porque foi um programa extremamente generoso, que beneficiou uma classe de americanos na década de 30, mas que, após essas gerações terem sido beneficiadas, elas ficaram muito mais conservadoras do que elas foram na década de 30, na hora que elas foram beneficiadas pelo New Deal. Então, a grande
inquietação e a grande preocupação é não se um grupo com valores particulares migraram para a classe média, mas se um grupo que tinha alguns valores mudaram seus valores na hora que eles ascenderam à classe média. Porque isso pode ter impacto na visão de país que eles querem e pode ter impacto na visão de Estado que eles querem. Então, isso vai ser discutido na nossa primeira mesa. Mas a nova classe média, ela não define, ela não requer cuidados, em parte, né, ela requer cuidados da nova política para levá-las, porque a nova política tem que atender às necessidades dessa nova classe média. Tá? Em parte, é por isso que nós temos que entender a nova classe média, porque a política tem que levar em consideração as suas necessidades, os seus anseios. Mas, em parte, simplesmente o surgimento dessa nova classe média tem uma série de efeitos benéficos e representa certos riscos macroeconômicos ou para o resto da sociedade. Então, isso é o que nós vamos discutir, em grande medida, na terceira mesa, à tarde. A primeira questão nessa terceira mesa vai ser exatamente entender quais são essas oportunidades que a nova classe média traz para o desenvolvimento do Brasil. Essa nova classe média significa uma grande ampliação do mercado interno. Em que medida isso é uma grande oportunidade e como aproveitar melhor essa oportunidade de ampliação do mercado interno. E em que medida essa nova classe média vai trazer uma formalização crescente e uma facilitação da arrecadação previdenciária. Então, essa nova classe média ela tem grandes vantagens em termos de formalização da economia e em termos de... ela é um convite ao crescimento econômico. Por outro lado, essa classe média coloca riscos. Que tipo de riscos ela pode colocar? Ela pode levar, se nós insistimos na nova classe média como compradores e não como poupadores, ela pode levar a um endividamento crescente das famílias. Ela pode, na medida em que ela aumenta a demanda, é ótimo, desde que a oferta responda. Mas se a oferta de bens e serviços não responder, isso pode gerar uma pressão inflacionária. Também, na medida em que ela promove um aumento de demanda, ela pode ter impacto sobre a balança de pagamentos. Então, isso são questões que nós vamos discutir na nossa terceira mesa, logo após o almoço. Por fim, nós temos que levar em consideração, conhecendo tudo isso sobre a classe média, e o grande objetivo desse seminário é chamar a atenção para a necessidade das políticas públicas levarem a classe média em consideração. O grande desafio para o Brasil hoje é exatamente o sucesso da sua política social. Porque, vamos pensar no seguinte, se eu tenho um centro médico que tem que curar uma doença, que usa um procedimento ou um remédio que não cura as pessoas, ele pode passar lá décadas provendo o mesmo serviço, porque as pessoas vão continuar com aquela mesma doença, ele vai continuar oferecendo o mesmo serviço, e ele pode passar lá décadas aperfeiçoando a gestão, mas ele vai continuar sem resolutividade. Agora, você imagina um hospital que ele é tão efetivo em curar uma enfermidade, um agravo, que dentro de alguns meses ele resolveu aquele problema. Ele resolveu aquele problema, ele começa a se perguntar, o que eu estou fazendo aqui? Tá certo? Ele tem que mudar a sua atuação. Então, o nosso grande problema é que a nossa política social tem sido tão efetiva em reduzir e eliminar certos problemas que o desenho dela tem que ser muito dinâmico. Exatamente porque você resolve o problema, você tem que mudar, porque você já resolveu aquilo para o qual você foi desenhado.
Se você tinha no Brasil um problema de segurança alimentar, a gente praticamente resolveu esse problema. Então, eu tenho que andar para frente. Evidentemente que eu tenho que andar para frente sem esquecer que eu ainda tenho uma questão, uma parte residual, que eu ainda tenho que me preocupar com os problemas que ficaram para trás. Mas eu tenho que andar para frente e cuidar dos problemas que vão surgindo na medida em que eu vou avançando. Então, aquela queda na pobreza de 15 pontos percentuais, nós podemos chamar do primeiro empurrão. Agora nós temos uma classe média expandida, que está em busca de um segundo empurrão, e está em busca de uma nova rede de proteção social que vai garantir proteção num nível mais elevado. Então, a questão é como desenhar uma política social que leve em consideração a nova classe média. Isso tem duas questões. Uma questão é como gerar novas oportunidades que são adequadas a essa nova classe média. E segundo, como gerar uma nova rede de proteção que seja efetiva e adequada para proteger essa nova classe média em outros patamares. E, em segundo lugar, que é a segunda, essas são as duas questões da nossa última mesa hoje à tarde. A primeira questão é como apoiar a classe média, o que a nossa política social tem para dar para a nova classe média. E a segunda questão, a última questão da última mesa, como levar em consideração a existência dessa classe média na nossa política econômica. Como fazer política de crédito, como estimular a poupança, como cuidar da nossa balança de pagamento e como estimular a produção balanceadamente com o consumo para que a gente não gere pressões inflacionárias. Muito obrigado. Eu paro aqui e a gente, então, passa para a nossa primeira mesa, que vai tratar dos valores do comportamento e das razões que levaram à ascensão dessa nova classe média. Muito obrigado.